Oi, gente! Vamos então agora para a nossa quarta estratégia para aumentar o rendimento nos estudos e melhorar a retenção desse conhecimento. A quarta estratégia, então, é praticar exercício físico. E olha só, eu tenho passado algumas estratégias iniciais para vocês que elas não são somente para melhorar o desempenho nos estudos ou para gravar mais conhecimento. Como eu mencionei nas outras, são estratégias para a vida. Essa aqui também é, com toda certeza. A gente sabe, como estudantes de nutrição, como nutricionistas ou profissionais de uma outra área da saúde, a gente sabe a importância do exercício físico para a nossa vida, não é mesmo? Com relação à nutrição, então, a importância suprema de aliar exercício físico com a nutrição para a gente poder alcançar os objetivos de saúde e estéticos do paciente. A gente vai conversar nesse curso, na parte de nutrição, né? A gente vai falar sobre emagrecimento, a gente vai falar sobre definição. Não tem como separar o exercício físico da nutrição para a gente conseguir qualquer um desses objetivos. Definição, então, mais ainda, sem exercício físico, não tem definição possível. A gente alia com a nutrição e a nutrição tem um papel essencial, mas sem exercício físico simplesmente não é possível. Fora todos os enormes benefícios que a gente tem no exercício com relação à saúde. Mas eu quero passar para vocês agora os benefícios do exercício físico com relação à memória, os benefícios do exercício físico com relação a como aprender melhor. E olha só que interessante. No hipotálamo, que é uma área do cérebro que está extremamente relacionada com o aprendizado e com a memória, a gente tem a produção de novos neurônios mesmo durante a vida adulta, tá? Era uma coisa que nos surpreendeu muito, né, há relativamente pouco tempo atrás. Então, a gente cria, sim, novos neurônios. E olha o que é muito interessante. O exercício pode aumentar o número de neurônios que nascem e mais. O exercício aumenta a quantidade de neurônios que conseguem sobreviver, tá? Então, nesse sentido, o exercício tem um papel importantíssimo para melhorar nosso aprendizado, para melhorar nossa memória. Além disso, quando a gente está praticando um exercício físico, isso facilita com que a gente ative o modo de pensamento difuso. O modo de pensamento difuso, ele permite fazer novas associações neurais, tá? Novos caminhos neurais. Então, ele está bem relacionado com criatividade, tá? A gente tem um modo focado, a gente tem um modo difuso. No modo focado, aquele do Pomodoro, lembram? O momento de entender, o momento de estudar com muita atenção. Então, no modo focado, a gente tenta assimilar novos conceitos, a gente tenta aprender, entender conceitos. No modo difuso, a gente usa esses conceitos, a gente cria novas conexões neurais e a gente tem, então, momentos de criatividade. Tentem lembrar quando vocês tiveram aquele momento eureka, tive uma ideia. Esse momento foi enquanto vocês estavam muito concentrados? Ou esse momento foi em algum momento em que vocês... redundante, né? Esse momento foi em algum momento em que vocês deixaram a mente solta, né? Então, às vezes, de repente, durante um exercício que facilita a gente acessar esse pensamento difuso, caminhadas, por exemplo, corridas, por exemplo, facilitam a gente acessar esse modo de pensamento difuso, ou de repente, enquanto vocês estavam tomando banho, ou de repente, enquanto vocês estavam dirigindo, são situações em que a gente se desliga um pouco, o cérebro continua funcionando, continua fazendo conexões com aquilo que a gente trabalhou, com aquilo que a gente estudou enquanto estava no modo focado, tá? E com isso, quando essas conexões aparecem, você tem o tal do momento eureka. Tem algumas personagens famosas, por exemplo, Salvador Dalí, tá? Ele era conhecido por quê? Quando ele queria ativar o pensamento, o modo de pensamento difuso para ter ideias novas, né, para a arte dele, o que ele fazia? Ele sentava e ele pegava
Eu acho que ele trabalhava com 2 bolinhas, porque o Graham Bell fazia a mesma coisa, mas com chaves. Então ele sentava e ele pegava 2 bolinhas na mão, tá? Ele simplesmente relaxava e ele ficava com as bolinhas na mão, porque enquanto ele começava a adormecer, para ele não dormir e perder a ideia, aí as bolinhas caíam, ele acordava e pronto. Ele tinha ativado o pensamento, o modo de pensamento difuso, vinha a ideia criativa e ele colocava ela em prática depois, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, né? A nossa tarefa, o dever de casa desse módulo aqui, é vocês utilizarem 1 pomodoro por dia para fazerem atividade física. Reparem que eu estou direcionando aí um pouquinho os pomodoros que vocês vão escolher ao longo do dia, não é mesmo? Vocês já têm aí 2 pomodoros para estudo, vocês já têm aí 1 pomodoro para planejamento, vocês já têm aí 1 pomodoro para exercício. Mas se vocês conseguirem acrescentar isso na vida de vocês, eu garanto que a qualidade de vida de vocês vai melhorar muito. Tentem incorporar isso também para os colegas, para a família, para os pacientes, se vocês já atendem, ou o dia em que vocês forem atender. Porque é uma forma em que a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida das pessoas. Se vocês saírem desse curso somente com essas dicas, se vocês conseguirem incorporar essas estratégias na prática de vida de vocês, eu já estou extremamente satisfeita, porque eu garanto que com somente o que a gente viu até aqui, a vida de vocês muda, a vida de vocês melhora. Então, fica aí a tarefa de casa, encontrar 1 pomodoro do dia para fazer exercício. Lembrem, é um exercício da sua preferência, é aquele que vocês vão conseguir manter constância. Não tem por que ser bombado, não tem necessariamente que ser academia, não tem necessariamente que gostar de correr, é o exercício que vocês se sentirem mais confortáveis, que vocês gostarem mesmo. Encontrem um horário para fazer isso e me contem qual é o exercício que vocês preferem. Vamos dar uma compartilhada aí na nossa comunidade para a gente conhecer essas experiências de exercício dos outros. A gente se vê daqui a pouco na próxima aula.